Olá, tudo bem? Meu nome é Edneia e o meu sinal é esse daqui. É importante que se diga o sinal porque eu sou professora de Libras e quando a gente está envolvida com a comunidade surda, a gente recebe um sinal como se fosse uma espécie de um apelido, um outro nome. Sou professora na UFP de Libras e aqui na UAP também. O meu envolvimento com a surdez se iniciou basicamente através de um trabalho de ensino de língua portuguesa para surdos, mas a minha maior atuação é como intérprete de Libras. A disciplina Libras, ela surgiu através de uma imposição pelo Decreto 5.626 de 2005. A disciplina Libras, ela surge como uma disciplina imposta pelo Decreto 5.626 de 2005, tá? E no capítulo 2 trata da inclusão da Libras como disciplina curricular. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas, privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Isso está exatamente assim lá no decreto. Então, como a gente está falando de surdez, quem é esse sujeito surdo, né? Inicialmente, a gente tende a enxergar esse sujeito como uma pessoa que possui limitação na audição. Alguns deles adquirem a surdez congênita, né, que já nasce com surdez, e outra é de forma adquirida, seja por acidente, seja devido a uma administração de medicação errada. Então, ao longo da vida, todos nós estamos sujeitos a nos tornarmos surdos. A deficiência é uma deficiência que não é aparente. Em geral, as pessoas tendem a olhar o surdo como uma pessoa não deficiente, porque ela é uma deficiência que é não visível. Quando você olha uma pessoa surda, você tende a vê-la como qualquer outra pessoa, porque você não vai perceber. Só quando você vai se comunicar com ele, é que você percebe que você não consegue estabelecer comunicação. Porque se você não tem Libras e ele não é oralizado e não sabe falar português, então a partir daí a comunicação não é estabelecida. Então o maior problema do surdo é a barreira da comunicação. Então, nos ambientes em geral, o surdo ele não é recebido, porque o primeiro contato que nós fazemos com as pessoas é através da comunicação, através de uma língua. Se essa língua não for comum entre dois sujeitos ou mais, a comunicação não existe. Então não tem como, se você, por exemplo, estiver no setor público, tiver que atender uma pessoa e você não souber conversar com essa pessoa, não tem como você saber qual a necessidade dessa pessoa. Como é que você vai suprir a necessidade da outra se você não tem como saber dela o que ela está precisando? E é a língua que possibilita isso, né? Então, por conta disso, muitos surdos deixam de frequentar determinados ambientes e muitos eles nem sequer frequentam, porque eles sabem que quando ele chegar lá, ele não vai encontrar uma pessoa que saiba a Libras. Por isso a Libras é tão necessária que toda a comunidade brasileira saiba. E ela é o primeiro direito que deve ser respeitado, porque a língua é uma condição humana. Então, se nós respeitamos a Libras, nós estaremos respeitando o surdo enquanto condição de ser humano, né? Então, a Libras ela foi oficializada pela Lei 10.436 de 2002. Então, perceba aí que isso é muito recente. A Libras, ela surgiu através de uma luta da comunidade surda, mas essa luta foi enfrentada durante muitos anos. Em 2002, ela foi oficializada em lei e hoje nós temos uma aceitação muito boa da comunidade ouvinte, que é a comunidade que a gente pode usar como contraponto à surdez, tá? Então nós chamamos de comunidade ouvinte, ela tem sido bem aceita, mas precisou passar por esse processo de oficialização e só foi regulamentada em 2005, lá por aquele decreto de 5.626. É uma língua que foi criada na comunidade surda
por pessoas surdas devido à necessidade de comunicação. Todo ser humano possui a predisposição a estabelecer comunicação com as outras pessoas. O que as pessoas têm muita estranheza é porque a maioria das línguas são línguas orais e essa é sinalizada, falada com as mãos. Ela tem uma estrutura diferente da nossa. Mas não é porque ela é diferente que ela deixa de ser língua, ela tem o mesmo status de língua, ela tem morfologia, ela tem fonologia, ela tem sintaxe, ela tem semântica, ela tem pragmática. Então tudo que se espera que se tenha na estrutura interna da língua, a Libras tem. Né? E a forma de produção dela é sinalizada, como eu acabei de falar, ela é feita com as mãos. E muitos sinais ele possuem um processo simultâneo. Né? Então, mais na frente, a gente vai estar vendo como é que acontece essa simultaneidade através de um exemplo quando a gente estiver conversando sobre fonologia, a gramática da Libras em si. Qual a importância dessa Libras, dessa disciplina, aliás? Qual é a importância dessa disciplina? Ela tem, no seu interior, ela tem uma função social. Porque se nós vivemos numa sociedade hoje dizendo que nós precisamos incluir as pessoas que são incluídas, então uma disciplina como essa, ela precisa tentar cumprir essa função social, que é trazer o sujeito surdo respeitando a sua condição de falante de Libras. Né? Através da Libras, também através dessa disciplina, a gente também vai conhecer as características e as necessidades do surdo. Não adianta a gente falar de Libras e não falar de surdez. Quando a gente está num ambiente educacional, também não se pode falar de Libras e surdez sem falar na questão educacional. Então, quando a gente fala da disciplina Libras, no ensino superior, na formação de profissionais, mais especificamente falando de licenciatura, a gente precisa trazer todos os temas que têm a ver com a questão da formação social do sujeito surdo. Então envolve aí a questão da Libras, envolve da Libras enquanto língua, envolve a questão do surdo, da questão da surdez mesmo, da educação, da inclusão e como é que se dá esse processo de inclusão, como podemos contribuir para que ele seja incluído, como que essa inclusão acontece em todos os ambientes em que ele esteja. Então a gente precisa trabalhar vários temas, que é o que está sendo proposto e que vai ser visto isso durante a apresentação do livro. Outro aspecto que traz muita importância para a disciplina é a gente poder conhecer as características e as necessidades do surdo. Através dessa disciplina, a gente vai ter algumas noções de quais necessidades realmente o surdo possui. Outra contribuição que a disciplina pode trazer é um direcionamento para o atendimento ao aluno surdo. É lógico que nessa disciplina não vai se esgotar toda a discussão que é necessária, até porque nós ainda estamos precisando de muitas pesquisas para esclarecer quais as necessidades, qual é o atendimento ideal e qual é o atendimento que melhor vai contribuir para o aprendizado do aluno surdo. Como a convivência do aluno surdo dentro da escola, respeitando a sua língua natural, é muito novo, a gente tem poucas pesquisas que podem nos dar respostas para as perguntas que nós temos. Outra contribuição que a disciplina pode trazer é a inclusão, contribuir para a inclusão escolar desse aluno. Agora a gente precisa conhecer um pouco que proposta traz esse livro, né? O livro, ele traz como título A Língua Brasileira de Sinais, noções básicas sobre a sua estrutura e a sua relação com a comunidade surda. Ele foi produzido por mim só, e a intenção nesse livro é trazer conhecimentos gerais e a gente tem um pouco de conhecimento de cada aspecto que envolve a surdez. Ele foi elaborado com muito cuidado, ele exige muito cuidado, a minha preocupação foi muito grande, para que eu pudesse estar oferecendo para vocês um conhecimento através desse livro do que
do que é essa experiência do trabalho com a pessoa surda, quem é essa pessoa surda, que comunidade surda é essa, qual é a realidade do aluno em sala regular, porque nós ainda temos muitos problemas. E a maior preocupação é trazer um conhecimento para vocês que faça com que a nossa mentalidade, ela nos faça aceitar e se abrir para conhecer esse novo mundo, né? Que através disso é que a gente vai poder contribuir, cada um de nós, com a inclusão do surdo, né? Então, foi uma preocupação, quando eu recebi esse convite, foi a primeira preocupação em produzir esse livro, como escrever e trazer esse conteúdo. Então, eu trago teorias científicas básicas para o educador, que vai trazer uma referência para a sua prática, tá? Então, busquei aí algumas referências que eu considero importante e que contribui para o nosso fazer pedagógico. E ele também vai servir como ponto de partida para pesquisas futuras. Então, durante o livro, eu tento lá fazer alguns questionamentos e não trago resposta, até porque eu não encontrei essa resposta. Então é muito interessante que quem se interessar parta dessas perguntas ou criar outras perguntas que se traga. A proposta em si do livro também é ser um provocador de questionamentos. E através da procura de resposta para esses questionamentos, a gente poder contribuir com a comunidade científica, trazendo novos conhecimentos científicos para contribuir para a inclusão dessa comunidade surda. Então, a responsabilidade que todo profissional tem é de divulgar, profissional que trabalha com surdez, divulgar a cultura surda e, com isso, promover a inclusão social do surdo. Tá? Então, esse cuidado todo é porque toda e qualquer produção, ela traz consequências para a comunidade surda. Então, a forma como eu vou apresentar, a forma como eu vou levar a informação sobre características da comunidade surda e do surdo em si, ela vai trazer consequências, né? E aí a minha preocupação era que consequências são essas que esse livro pode trazer. A intenção é que o livro possa trazer uma consequência positiva, é que as pessoas compreendam como é que é esse mundo, tenham uma visão geral de como é que é esse mundo e se empenhem e assumam um compromisso de contribuir para a inclusão social dessa pessoa. Um dos resultados principais que se pretende com essa disciplina é despertar para a necessidade do tratamento do surdo como pessoa civil, pessoa com direitos e deveres iguais a qualquer pessoa. Não é porque ele possui uma especificidade que a gente vai moldar o mundo totalmente. A gente precisa fazer algumas adaptações para que essa pessoa seja incluída, mas isso não vai eximi-lo dos seus direitos civis e de suas responsabilidades civis também. Além disso, a gente precisa quebrar o estigma que o surdo carrega devido à não aquisição de uma língua em tempo adequado. O surdo muitas vezes carrega um estigma negativo. E toda essa discussão está sendo feita nesse livro. Por isso que a gente precisa ver todas essas teorias que está sendo feita, porque a perspectiva das pessoas, quando se fala de disciplina Libras, é tentar ver a disciplina como uma disciplina de língua. Mas como se trata de um curso, uma disciplina, dentro de um curso de formação de professores, nós não podemos deixar de discutir outras questões que envolvem a surdez além da língua, né? Então essa disciplina ela vai ter muito mais todos esses objetivos que eu venho falando para vocês do que propriamente de língua, né? Ela não vai ser um curso de Libras, de língua, mas vocês vão ter uma visão geral da língua em si.